Está no ar o primeiro episódio da quarta temporada do Arq 2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura com comentários de arquitetos ilustres ou não. E no episódio de hoje, o evento Burning Man traz reflexões, questionamentos e manifestações. A obra de Zaha Hadid faz com que a população valorize os espaços arquitetônicos. Em São Paulo, a polêmica demolição da Vila Operária realizada pela construtora Porte, com as participações de Elis Cristina, Samuel Cabreira e Satoshi Koike. Bom, a notícia que eu tô trazendo tá bem atual, né? Acabou recentemente. É o Burning Man 2019, que aconteceu agora no dia 25. Começou no dia 25 de agosto e terminou no dia 2 de setembro. É um evento que acontece anualmente, desde 86. E ele acontece. No começo não acontecia lá, mas nos últimos anos aí ele tem acontecido no deserto em Nevada. E eles chamam de Black Rock. O deserto de Nevada é o desertão lá onde tá Las Vegas, né? Isso. Eles chamam de Black Rock City, que é uma metrópole que é dedicado a que eles chamam que é uma metrópole dedicada à arte. Então, para quem é arquiteto, eu acho que é bastante interessante esse festival, né? Eles não se chamam de festival, mas a gente pode considerar ele como um festival tipo rave, tipo, sei lá, Woodstock, sabe? Acho que meio Eles não se definem como nada, né? Tem aquelas coisas que não gostam de tags, eles são um desses. Quando você precisa explicar, você fica assim, que não só digitar. Então, é um festival, porque que eles não se designam um festival. É, tipo isso. Então, mas é interessante porque tem uma questão musical também, né? É, na verdade tudo, né? Tudo que engloba arte entra nesse evento, né? Então desde escultura, arquitetura, pintura, sei lá, artistas musicais ou cênicas ou sei lá, tudo que tá no mundo da arte é o que acontece lá. Então a gente pode imaginar tudo que eles falam que se você tem criatividade, esse é o espaço. Então é um lugar que tudo pode, nada é proibido, mas tem suas leis, né? Suas regras. Vixe, eu tenho até medo desse negócio de tudo pode, nada é proibido. Dá até medo. Mas é interessante. Eu já tinha visto edições desse festival. Que não é um festival. Falar, Tô brincando. eu já tinha visto outras edições e realmente eu tinha ficado curioso, assim, até um pouco espantado, né? Realmente com a brisa que os caras fazem lá, meu. Construir cada coisa. Inclusive, enquanto a gente fala com vocês aqui, né? Quando a gente grava esse podcast, a gente sempre vai dando uma olhadinha no Google, vendo algumas imagens, assim. E tem uma estrutura muito doida de pedra, com uns tirantes cordas metálicas e tal, né? E cabo de aço. E a galera em cima, é uma coisa doida demais. Mano. Isso me chamou muito a atenção, porque o Satoshi acho que vai falar melhor, né? O tema desse ano é metamorfose. Então, tem muitas instalações lá, não lembro de cabeça agora quantas são, mas tem várias. Ainda no site do Burning Man tem, apesar de já ter finalizado, ainda tem lá imagens e tal. E aí depois eu fiquei lendo sobre essas instalações, e essa daí me chamou muita atenção, tanto pela estética, né? Só de olhar você já vê que ela é esteticamente interessante, mas também a definição. Tem muitas, né? Se você quiser ficar lá lendo, você vai ver a diferença entre cada uma, as brisas e tal. Você fala, nossa. Mas essa me chamou muita atenção. Mas depois eu falo por que me chamou a atenção essa e uma outra. Deixar o Satoshi falar mais aí da notícia. Não, só explicar um pouco mais, né? Falando que não é um festival, né? Ele é um evento que acontece durante uma semana, no meio do deserto. Então é uma cidade que surge, emerge ali, e depois que o evento termina, ele é retirado, né? Então ele é uma metrópole temporária. Hoje ele comporta, né, uma estrutura ali que vai aproximadamente 70 mil pessoas para o evento. Então é maior que muitas cidades pequenas que a gente tem aqui no Brasil ou fora dele. Nossa, também. É muita gente, hein?
Então, é no meio do deserto, mas tem as infraestruturas básicas, né? Então, saneamento básico, eletricidade, né? São algumas coisas necessárias para que o evento aconteça. Então, o estado de Nevada, ele fornece esse suporte, aí o evento acontece, e um dos acordos que o evento tem com o estado é que o evento entregue o espaço do jeito que ele recebeu. Então parece, né? Nunca fui no evento, mas parece que o evento atrai muitas pessoas loucas, né? Que nem o Samuel falou aí, meio piradas da cabeça. Deixa eu só fazer uma Cuidado, porque quem tá ouvindo e foi vai se sentir louco, né? Ah, não, mas eu acho que quem vai lá, meu, o cara, acho que ele é feliz por ser assim, né? Ele não vejo como uma ofensa. Ele é feliz assim mesmo. Mas deixa eu fazer só uma observação rápida. A primeira vez, quando eu bati o olho nessa foto aí, nessa aí que a gente tava até falando, Elis, dessas pedras voando aí e tal. Meu, isso me lembra muito aquele cenário daquele filme Mad Max. Nossa, me lembra muito. Vocês já assistiram esse filme, né? Teve uma refilmagem dele agora, recentemente. Mas é um cenário meio apocalíptico até, né? Apocalíptico não, pós-apocalíptico, né? E aquele deserto com umas coisas espalhadas ali, tá aí uma galera de biquíni, né? Uma coisa até parece meio loucura, assim. A gente tá acostumado a ver um deserto, sei lá, o Saara, os caras com aquelas roupas enroladas na cabeça, mas lá é um outro clima, uma outra pegada, né? Mas era essa a minha observação, Satoshi. Me passa muito a sensação mesmo dessa coisa de algo que surge e some de repente, que é o que acontece mesmo na cidade, que aparece no meio do deserto porque assim ela é um cenário mesmo, né? Não sei explicar, então, passa essa sensação de efêmero em vários momentos, que eu acho que é justamente isso. É meio, já começa por ser no meio do deserto, pelo menos para mim me passa essa sensação de que tipo é muito mutável, né? A areia, né? Essa ideia da areia, hoje tem uma duna aqui, amanhã ali, o frio à noite, não sei. Então eu acho que é uma soma de coisas que é bem interessante, é muita experimentação tudo isso, sem dúvida. Quem vai, eu acho que vai atrás disso, da experiência, juntamente com estar com pessoas muito correlatas, né, que pensam e agem muito parecido. Tem muita essa coisa como posso dizer, daquelas pessoas que gostam de ser primeiro em tudo e em comprar primeiro, né, que chamam da compra de early adopter. Me passa essa sensação de uma tribo, né, de um grupo de pessoas, claro, que com condições, principalmente se não é dos Estados Unidos, de outros lugares do mundo, mas também é meio que uma coisa que depois que eu acho que vai uma vez, acho que eles tendem a ir sempre, assim. Então vai criando mesmo um grupo, já é uma tribo assim que vai, acho que todo ano. Mas voltando, a ideia me passa muito isso, sem dúvida. Me lembrou o cenário do filme e essa coisa efêmera, né? De tipo, sem conectividade, tem uma conectividade, mas não tanto entre as coisas, assim, pelo menos é o que me parece. Mas é muito legal discutir isso, né? Dessa coisa da cidade que ela acontece uma semana e depois ela some e ok. Viveu-se ali uma semana, que o que viveu ali, viveu, dali não sai. Sai, né? Hoje em dia não tem mais como não sair, né? O Zap come solto ali. Isso é verdade. Mas é só um último comentário meu aqui, Satoshi, vou deixar você falar mais aí. Eu vi aqui no Instagram do Bjark Ingels, ele andou sassaricando por lá, né? Eu só não sei se ele fez alguma dessas estruturas, se ele foi o idealizador de alguma dessas peças, né? Mas que ele andou por lá, ele andou, tirando umas fotinhas lá e tal. Então você vê que o negócio é frequentado realmente por esses caras que pensam fora da caixa, né? Ele tem participado já há uns anos aí, eu acho que uns 3, 4 anos pelo menos. E todo ano ele tem uma estrutura dele lá assinada por ele. E achei até que esse ano ele não ia participar, porque teve o nascimento do filho dele e tal. Mas ele tava lá, então... Tá vendo? Temos até notícias, assim, de última mão. Nasceu fofoca! Ok. Beijo. Mas eu acho que essa obra das peças chama 27 Pedras. Eu acho que foi ele que idealizou isso aí.
Eu acho. Se alguém souber aí, galera, Não, na comenta lá verdade, e fala pra nós. Será que não? o nome da pessoa é Benjamin Benjamin Langhoff. É verdade. Você tem razão. Na Ele verdade, só tava sassaricando mesmo. a obra. Não, ele tem uma obra. A obra dele é uma esfera. É o que a obra dele? Eu não sei o nome agora, esfera. mas é uma esfera gigante que ele apresentou esse ano. Ele é meio translúcido assim. Ah, não, esse daqui foi do ano passado. Bom, acho que esse ano talvez ele não tenha levado nenhuma estrutura. Bom, mas voltando, esse evento acontece anualmente, né? Que nem eles trouxe do tema desse ano. Todo ano eles trazem um tema ali de meio como base ali, né? Como guia de orientação para que os artistas tenham meio que uma motivação, sei lá, um objetivo ali. E o evento chama Burning Man porque no último dia tem sempre uma estátua ali, um ícone num formato humano que ele está com fogo, né? Então por isso que ele é chamado de Burning Man. Acho que o evento é mais ou menos isso. Então, para quem gosta de arquitetura, é legal ver a exploração ali, né, que eles acabam fazendo dentro das obras de arte, dentro das arquiteturas ali de camping, como se fosse, sei lá, estrutura de escola de samba, sabe? Eles vão construindo. E aí a outra curiosidade também é a questão do urbanismo, né? Como é que eles planejam a cidade, né? Como é que vai receber tanta gente em pouco tempo e tem que se desfazer em tão pouco tempo e manter a cidade, o espaço limpo, né? Então tem toda aquela questão de sustentabilidade, reciclagem, o que a gente faz com lixo, esgoto, né? Então tem todo um cuidado pensado, apesar de todo mundo parecer muito louco, ao mesmo tempo é muito organizado. Então, até a questão de consciência ali, né? Então, eles sabem que se cuidar esse ano que vem vai continuar tendo, né? Então, rola toda essa cultura que talvez deveria não ficar só no Burning Man, de repente, né? Sair para um contexto geral ali, em cidades normais, entre aspas, que as pessoas conscientizem também no coletivo, assim como acontece lá. Legal. E aí a última é que existe uma possibilidade de acontecer esse evento no Brasil. Tem até um site e tal, mas seria chamado... Será que dura uma semana essas estruturas aí de pé? Eu acho que não dura não, hein? Mas, mano... Aí, pra quem quiser saber um pouco mais, ele não vai chamar Burning Man, vai chamar Tropical Burn. Então a gente vai deixar o link na descrição do episódio aí quem quiser entrar e saber um pouco mais, a gente vai deixar o link aí do site para maiores informações. Elis, você quer falar agora? Não, então, na verdade, o que eu ia só comentar em cima da notícia... desculpa, vamos lá. Imagina. Não, é que eu dei como eu falei, uma olhadinha nas instalações, né, que são várias. São todas, tem lá a descrição no site e tal, e eu achei muito legal, puxando sardinha um pouco pro meu lado, assim. Essa da pedra que eu comentei, né, que todo mundo viu, né, da gente aqui, que falou, que você até já deu o nome das 27 pedras e tal, é muito legal porque você interage, acho que, na verdade todas você tem alguma forma de interação, mas essa é uma interação que eu sinto assim, um pouco menos tecnológica do que as outras. Tem muita tecnologia, sem dúvida. Isso é outra coisa interessante de pensar, que de novo, lembrar que está no meio do deserto e tudo mais, mas enfim, estamos falando dos Estados Unidos, né? Eles conseguem ter essa infra. Mas essa é a que menos tem, então a partir do momento que você começa, você pessoa, interagir, ela começa a interagir de volta e, consequentemente, outras pessoas. Então, é uma ideia que eles passam, né? Dessa harmonização entre as pessoas, dessa colaboração e, consequentemente, em relação que nem fala da questão física, né? E também passa pela questão mental e a relação com a natureza. Então, eu acho muito legal eles trazerem isso, né? Que a gente chama de simples, às vezes o simples, do que é relacionado ao natural, também tem essa questão interessante, né? Não precisa tudo ser tecnologia para ser interessante. E a outra que me chamou a atenção é uma abelha enorme que eles fizeram. E aí é meio que uma forma de chamar para
para a temática da questão das abelhas, que tem se falado muito, né? Do perigo de extinção e, consequentemente, o que isso vai impactar para todo mundo. E aí fala, né, que eles fazem a abelha grande justamente para mostrar como a abelha se sente em relação às pessoas, né? Então ali a abelha, você olha e fala, nossa, que abelhão, e passar a sensação de vulnerabilidade, que é a mesma sensação de vulnerabilidade que as abelhas realmente sentem. Enfim, tem várias coisas. É legal você ir lendo, assim, porque com certeza é mais legal você interagir, estar lá, mas é uma forma de você saber também o que aconteceu e ver a brisa, como o Satoshi falou, do pessoal. É interessante. Tem de jeitos mais diversos, assim, e uns mais tecnológicos, outros nem tanto. Eu acho que isso é uma coisa legal que ele traz também, por mais que seja uma loucura tal, é sempre com um tom ali de crítica social ou alguma manifestação, né? De refletir algumas coisas que estão acontecendo no mundo. E como é um lugar que tem muita visibilidade hoje, acho que é um espaço também que, já que as pessoas podem fazer tudo, né? Poder também mostrar algumas coisas que talvez o mundo não esteja vendo, né? A minha notícia, na verdade, é tão dentre as que eu fui vendo. E aí eu estava dando uma olhada, assim, me chamou muita atenção um projeto que venceu um concurso, né, na Alemanha, em Hamburgo, do escritório da Zaha Hadid, né? Então o escritório está aí ainda a todo vapor. E eles ganharam esse concurso que foi aberto para desenhar uma barreira próximo do rio, que tem um rio que passa ali na cidade, que é o Niederhafen. Desculpa aí o meu alemão, apesar de eu ter feito um pouquinho de alemão, já esqueci tudo. Exatamente. Uma palhinha do meu. Perfeito. Mas me chamou muita atenção, uma por ter sido um concurso vencido, então quando é concurso a gente sempre tenta olhar assim, né, o diferencial, o que foi pensado, o que foi idealizado para esse problema. Geralmente é não só um problema, mas uma questão a ser resolvida, né? E é porque é o seguinte, ali naquela região da cidade, em 1962, mais ou menos, teve uma grande enchente, né? Que o rio subiu e ela invadiu a cidade. Então, depois disso, eles criaram uma barreira para proteger a cidade, mas era uma barreira por uma simples barreira. Então, a ideia é que fosse feito esse aumento, né? Teria que aumentar um pouco essa barreira devido às mudanças climáticas. Eles foram percebendo que esse rio estava aumentando o seu fluxo e que a barreira que estava lá já não era mais suficiente, né? Então, a ideia era aumentar a barreira, mas assim, como fazer isso de uma forma que integrasse harmonicamente, né? Não ficasse uma barreira por uma barreira, até porque quando fala em barreira, tem ali a vista do rio, né? Enfim. E aí, na minha opinião, depois que eu ouvi de vocês, eu achei que ficou bem interessante o projeto. Tem uma linha, né? Um desenho bem sinuoso que remete muito à linguagem do escritório da Zaha Hadid mesmo, né? E então foi feito uma altura considerável, né? 7,2 metros, pensar, né? Não é uma simples barreirazinha. Mas, assim, o legal é como foi feito esse desenho da orla. Tanto que as pessoas podem estar nesse ambiente, andando, e também os locais de permanência, que são escadarias, né? E que se tornam tanto um acesso para que as pessoas possam andar por cima dessa barreira e avistar o porto, né? Ver as paisagens ali do rio e do outro lado da cidade, além de fazer as conexões, né, do entorno. Então você pode passar de um lado para o outro, enfim. E também o que é legal, essa coisa que virou um mirante, essas escadarias. As pessoas sentam ali, ainda mais em dias agradáveis de sol e tal, sentam, ficam conversando, ficam avistando. Tem uma vida, tem um movimento, e dá a impressão que a barreira é a última coisa que as pessoas lembram que é para que aquilo lá serve, né? Digo assim, para quem é de lá talvez não, mas eu acho que para quem vai visitar ainda lá, que é um ponto muito turístico, dá-se a impressão de que virou um local e depois, né, de convivência e tal, e que depois você lembra que foi feito, que aquilo lá é uma barreira mesmo.
É só complementando a notícia da altura da barreira, depois do acidente lá em 62 que afetou, né, destruiu 60 mil casas mais ou menos, foi feita uma barreira de 7,20 e uma barreira simples, né, e aí eles viram que tinha essa necessidade de aumentar mais 80 centímetros para evitar futuros problemas. E aí foi aberto esse concurso. Então é curioso uma coisa, né, de imaginar que por causa de 80 centímetros uma cidade ali, né, não sei se o projeto é do estado ou se é privado, mas imaginar que por causa de 80 centímetros eles repensem toda a estrutura, meio que dessa orla, né, não sei se a gente pode chamar dessa forma. Pode sim. Até ela tem, que eu não falei, 625 metros, é bastante coisa. Então repensar isso com uma obra que teoricamente é gigante, né? Sei lá, entre aumentar só fazer uma barreira ali de 80 centímetros e fazer um projeto desse tamanho, quanto a mais não gastaria, né? E agora o quanto que de retorno ele está trazendo por ter feito uma obra desse jeito, né? Desse porte, nesse estilo, né? É muito legal isso que você está falando, Satoshi, porque mostra muito como é a relação, eu digo, cultural desse país, sem querer puxar saco e longe disso, mas como que é a relação para com as pessoas, para com o problema, para, sabe, solucionar através de planejamento, através de estratégias, de pensar, ok, é só 80 centímetros, mas o que isso pode impactar para a cidade se vier a realmente, e que pode acontecer, porque isso foi feito através de cálculos em computador, não é uma brisa, vai aumentar o rio e tudo mais. Então é todo um planejamento, pensar a longo prazo e pensar na cidade, né? Isso que é interessante, porque era mais fácil só subir ali uma barreira, talvez poderia ter... Para quem quer subestimar 80 centímetros, vai no YouTube lá e procura lá no tsunami, lá no Japão, lá na Indonésia. Você vai ver o que um muro de 80 centímetros não faria de diferença na hora que o rio estava invadindo a bagaça toda lá. A bagaça. Não, mas exatamente. O carro levou tudo. Exatamente. Então, e aí o que chama atenção é essa relação que você trouxe para com a cidade, né? Então, e esse investimento, quanto de retorno também está sendo trazido. É muito legal ver não só o desenho, o projeto, mas também os porquê e dessa relação de como que é pensado, enfim. Eu acho que o que me chamou muita atenção é tudo isso. É um projeto que tem muito a ver com temas que são muito falados hoje em dia, que a gente fala de mudanças climáticas, que a gente fala de aumento do nível dos mares, enfim. Fala-se desse olhar estratégico, dessa coisa de planejamento, sem contar que aí é uma questão, né, que eu acho que cada um tem a sua opinião, mas que eu achei que esteticamente também ficou muito... É simples, mas esteticamente conseguiu atingir, pelo menos olhando, né, porque eu não estive lá, estar é outra coisa, o objetivo, tanto funcional quanto criar esse ambiente agradável para as pessoas estarem, sabe? A primeira coisa que eu vi que eu achei assim, super interessante realmente são essas linhas da Zaha Hadid, né? Apesar dela já estar mais atuando ali, o escritório mantém ali de maneira muito severa, de poder dizer, as linhas dela. Então, de bate pronto, você olha e entende que é um projeto que saiu dali, né? Esse projeto é da época que ela estava viva ainda. Bom, menos mal então. Mas ainda assim... Menos mal. Não, mas eles seguem. Não, mas isso é uma linguagem do escritório que incorporou, é isso que eu quero dizer, né? Incorporaram isso. A linguagem é muito relacionada à tecnologia, né? Que eles usam o programa, a parametrização. Então, isso acaba que, obviamente, olhando, sem dúvida, você tem a impressão, ok, é projeto da Zaha e seu escritório, né? Da Zaha. Não, eu acho que a Zaha conseguiu trazer não, né? Vou comparar com outro mercado, que é o que ela fez na arquitetura é o que o Maurício de Souza fez com os desenhos, né? Então, por mais que ele não desenhe mais, ele criou uma técnica ali, ele ensinou como é que faz daquele jeito, e por mais que criem novos personagens, sempre vai seguir a linguagem Maurício de Souza. Assim como a Zaha Hadid, eu acho que fez, né? Ela, por mais que ela use softwares ali, use muita tecnologia para desenvolver seus projetos, ela conseguiu fazer com que as pessoas entendam
entendam como é que chega naquele desenho dentro do processo de criação que ela fazia. Então todo mundo, sei lá, por mais que passe 20, 30 anos e as pessoas continuem usando essa mesma técnica, a gente ainda vai continuar enxergando projetos da Zaha Hadid. Essa linha dela já está incorporada, né? Essa linguagem já está realmente muito já fixada nela. É bem interessante. Uma outra coisa que eu vi que pareceu inicialmente, remeteu, mas obviamente que eu já descartei a hipótese porque a gente está falando aqui de Hamburgo, né? Que é aquele Highline Park. Ele tem uma estrutura metálica que passa ali em cima, perto dessa intervenção, né? Que me remeteu muito ao Highline Park. Mas eu tenho a sensação de que essa estrutura metálica aí tem trem que passa ali, alguma coisa que está sendo usada ainda como a ideia original. Enfim, é só uma observação. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente falar é realmente a visão que, como é que eu posso dizer, né? A cultura europeia de arquitetos, das pessoas que pensam na cidade, né? A cultura que eles têm lá de fazer bons trabalhos nesse aspecto, né? Eu até pego aqui uma outra referência, que é do Porto de Gênova, do nosso grande Renzo Piano, que é um projeto também espetacular, bem mais antigo do que esse, né? Um projeto já que já tem alguns bons anos aí, acho que talvez umas dezenas, uns 10 ou 15, mas é um projeto também espetacular em que houve uma transformação substancial ali na área do porto, né? E era uma área também onde tinha uma mescla ali de estrutura de grande porte, de navios, cargueiros e coisa assim, com um uso cultural, um uso, como é que eu posso falar? Qual que é a palavra certa? Não tô conseguindo lembrar aqui agora. Um turístico, vamos dizer assim, pronto, acho que isso é o melhor. E essa intervenção, depois da intervenção dele, realmente aquilo virou um marco até na cidade, né? Ficou uma coisa excepcional. E ali o porto estava muito deteriorado, tinha outras questões que não específicas quanto essas daqui da Zaha Hadid, né? Desse de Hamburgo, que tinha resolver uma questão aqui de uma barreira, né? E além dessa questão dos 80 centímetros aí de uma possível inundação. Então, realmente, o que me faz pensar é que a visão que eles têm para resolver isso, e o Satoshi acho que já até salientou isso muito bem, né? Como eles têm essa capacidade de pensar a coisa toda por às vezes um problema que parecia mínimo, né? E aí eu falo com conhecimento de causa, aqui no Brasil resolveria isso de outra maneira, com uma coisinha meio rápida ali, e colocaria uma paredinha de concreto de 80 centímetros e está resolvido. Porque não vamos quebrar o resto. Que fosse pelo menos uma que não caísse. O problema é quando cai também, né? Mas tem que ser suficientemente grande para poder gerar um volume de propina suficiente. Então é tudo meio mais ou menos, né? Mas enfim, eu falo mesmo, tô nem aí. Mas aqui é esperar inundar para depois entrar com esse pedido aí. Exatamente. Para entrar com um projeto emergencial. Não, eles fariam um estudo no computador, o estudo ia se perder por algum motivo. Enfim, uma sucessão de lambanças. Aqui não, os caras refizeram tudo. Tudo bem, né? Não quero nem estar naquela discussão do quanto dinheiro eles têm disponível para isso, quanto nós temos, né? Mesmo porque se a gente for fazer a conta do que se gasta para fazer uma coisa aqui, chega perto do que se gasta lá, mas a qualidade é absurdamente inferior. Não, e lá pode ser mais barato que aqui também, né? É capaz de sair muito mais barato, porque, enfim, por vários motivos que não vem ao caso a gente falar aqui agora, mas então isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? Então esse exemplo que eu dei da cidade de Gênova é um exemplo mais antigo, mas existem outros aí que podem ser facilmente coletados na internet, no Google aí de projetos semelhantes a esse que tiveram um excelente resultado, né? E fica mais um exemplo para a gente seguir, ou para quem quiser seguir, né? Porque, na verdade, as pessoas preferem pegar o exemplo ruim do que o bom. Aqui onde a gente está, em Terra Brasília. Mas fica aí mais um exemplo para quando tiver lá. Inclusive eu estou sendo meio ácido nesse meu comentário, porque recentemente eu estive lá no Rio de Janeiro, né? E passei lá pelo Porto, se eu não me engano, Porto Maravilha, que é onde teve ali a maior intervenção por conta da Olimpíada, né, se eu não me engano, e acho que posteriormente pela Copa do Mundo também teve alguma coisa. Não, ao contrário, né? Acho que foi pela Copa do Mundo. Primeiro a Copa do Mundo, depois a Olimpíada, né? Eu não lembro bem a ordem dos burros aí, mas
eu tive lá, eu estive lá e enfim, né? Eu tenho muitas coisas positivas para falar. Eu não vou também aqui ser só um acusador, né? Mas infelizmente, cara, tem muita coisa ruim para falar também. Chega a ser até desolador, sabe? E é uma intervenção que foi feita pouquíssimo tempo, né? Um negócio gigante, muito maior do que esse daqui, de 625 metros, né? E, enfim, resultado lá muito questionável, eu diria. Só para ficar nas minhas palavras aqui, um resultado muito questionável. Mas acho que é isso aí. Ponho o fim aqui nas minhas palavras com relação ao Rio de Janeiro, lá ao Porto Maravilha, e engrandeço aqui os arquitetos europeus lá e da Zaha Hadid que fizeram um ótimo trabalho em Hamburgo, aí na Alemanha. Agora você vai falar tudo isso em alemão, porque a gente agora vai também. Vamos lá, então. Islam, Israel, Zagen, Tagen, Zagen, Steven. Momento bombástico. Momento bombástico. Bombástico de novo. Vocês viram que eu terminei. Literalmente. Exatamente, literalmente. Vocês viram que eu terminei a minha pontuação sobre o Porto do Rio de Janeiro, né? E trazendo uma referência do que é isso no Brasil, de como que essas coisas funcionariam aqui. Muito bem, se a gente comparar, se a gente fizer uma avaliação do que a Europa, como a Europa trata os seus idosos na arquitetura, e idosos eu não estou falando de pessoas, estou falando dos edifícios, né? Aqueles edifícios importantes que têm uma relevância cultural para a cidade, enfim, né? Históricos, de alguma maneira. Se a gente comparar lá com cá, fica uma coisa sem sentido, nem dá para fazer, né? Então, a notícia que eu vou comentar por último aqui, é uma notícia que saiu recentemente, inclusive eu colhi essa notícia no site do IAB. É uma nota bem pequena, na verdade não tem nem muito, vocês vão ver que não tem nem muito que a gente ficar lendo aqui, mas é uma nota pequena, né? Mas que é uma nota pequena aí, mas que saiu em vários noticiários de TV, jornal, né? Então sim. É uma coisa que não só o mundo da arquitetura está sabendo, né? A cidade de São Paulo. Eu colhi a notícia inicialmente no site do IAB e assim, aqui obviamente está claro a visão do IAB, né? Eles colocam a visão institucional aqui, né? De como eles veem essa questão. E isso, como o Satoshi falou, reverberou em outros lugares também, em outros sites e sites de noticiário diário, né? E além só uma coisinha, além deles noticiarem, eles também e posicionarem, eles pedem uma resposta, né? Que o IAB exatamente. O IAB, o CAU, eles acabam tendo essa postura de pedir resposta dos responsáveis, né, de quando acontece algo desse tipo. Assim. Exatamente. Bom, então sem mais delongas, né, a gente está falando aqui de uma vila, né, que é localizada ali no Tatuapé, mais específico na Vila Gomes Cardim, aqui em São Paulo. É um lugar que eu até passo com certa regularidade ali. E é uma vila chamada Vila Operária Sampliari, né, é uma vila que foi mais ou menos com umas 40 casas ali, né? Umas 60 casas. E que acho que 20 já tinham sido demolidas, né? Acho que sobraram 40 dessa última demolição. Isso. E essa vila estava ali. Eu vou partir logo para os finalmente, né? Essa vila foi demolida. Enfim, vamos logo saber do que se trata. A vila foi demolida. E aí existe uma questão aqui do seguinte, né? Por quê? É só uma vila demoliu. Quem demoliu? O dono do terreno. Tipo, não interessa. Mas interessa sim, porque além dela ter um contexto histórico, bom, vamos elencar por tópicos aqui. Um contexto histórico que ela tinha, né? Elas tinham um uso efetivo ali residencial e de comércio, estavam muito bem conservadas, né? E elas estavam no processo de tombamento, então já tinha sido aberto um processo administrativo junto ao Departamento de Patrimônio Histórico, né? O DPH, que está em análise. Olha que engraçado. O processo está em análise, mas as casas já foram demolidas. Então, no meio desse processo, os donos do terreno, ou os responsáveis, né, eles tinham uma autorização para demolição. Porém, essa autorização para demolição tinha sido embargada por irregularidades, né? A subprefeitura embargou essa autorização de demolição por razões de... Eles falam aqui, o site do IAB fala irregularidade. A gente não conseguia apurar exatamente quais são essas irregularidades, mas o fato é que eles não poderiam demolir, estava embargada a autorização. E mesmo assim, no dia 31 de agosto e 1º de setembro, foram demolidas as 40 casinhas restantes lá, né? 35, sobraram 5. Sobraram 5 ainda. Na verdade ele sobrou porque virou
o canteiro dos operários, né? Então virou vestiário, refeitório. Então por Tá. isso que não foi O que demolido. cá entre nós também não faz nem muita cócega, né? Porque, É. enfim, você tinha uma quantidade de 60, sobraram 5 e deve estar daquele jeito, né? Porque os caras usaram Sim. como canteiro de obras, né? Você imagina, né? Então, bom, é só eu falei aqui do que aconteceu com as casas. Essas casas, eu não falei exatamente de onde como elas surgiram, né? Mas são casas que possivelmente são da década de 40, né? E ali na região existem, inclusive, outros conjuntos similares, né? Mas não tão relevantes quanto esse, e que eles são do período da industrialização daqui de São Paulo, né? E foram, inclusive, construídas pela classe de operários, e tinham uma história, né? Exatamente por participarem, por serem, na verdade, oriundas desse período de industrialização, elas tinham todo um contexto histórico e hoje estão em não sobrou pedra sobre pedra lá. A questão toda é que aí a gente vai dar uma discutida aqui. Essa não é a primeira vez que isso acontece, né? Aqui, como a gente já está falando, em Terra Brasília, isso tudo pode acontecer no que diz respeito à construção civil e em relação como é que se pode dizer, o cuidado com a cidade, com coisas correlacionadas, né? Eu estou lembrando aqui, rapidamente, não é a mesma coisa, mas é parecido, né? Com aquele embate, eu nem sei como é que está isso, inclusive, a gente comentou no podcast uma vez aí, aquele embate sobre um terreno que o Silvio Santos é dono, e dentro desse terreno tem alguma coisa lá que é alguma coisa não, uma coisa importante, que é aquele teatro oficina. Isso, teatro oficina. E aí ali estava rolando um certo descompasso, né? O Silvio Santos queria demolir uma parte ou demolir tudo para construir alguma coisa lá. Em contrapartida, os usuários e arrendatários do teatro, né, entendem que aquilo é um patrimônio cultural e não deveria ser demolido. Mas isso sempre gera essas controvérsias e, de maneira geral, o que a gente vê aqui é que, na maioria das vezes, a coisa importante que é o patrimônio, se ele não é demolido, ele vai deteriorando até se autodemolir, né? Como existem vários edifícios que estão hoje tombados, mas que não tem nenhuma, como é que fala? Não são cuidados, né? Não são conservados, né? Então estão em processo de autodemolição também, né? Mas enfim, isso gerou uma certa revolta aí, inclusive o IAB, como ele já salientou, eles fazem essa crítica, né? E pedem aqui inclusive eles categorizam isso como um ato criminoso pelo fato da demolição não ter sido autorizada ou ao contrário, né, ter sido embargada. Então eles categorizam isso como um ato criminoso e no artigo que eles colocam aqui, eu vou ler com as palavras deles, né? Solicitamos e aguardamos que a Prefeitura de São Paulo, Ministério Público e órgãos competentes realizem a devida apuração dos fatos ocorridos e tomem as medidas cabíveis. Ou seja, as medidas cabíveis aqui no lugar sério seria realmente procurar o dono dessa bagaça e o cara ia preso, porque demoliu um negócio que não poderia ser demolido, né? E mais ainda, tá no processo de tombamento, né? Mas enfim, obviamente que a gente sabe que isso não vai acontecer. Bom, mas dizem aí o que vocês querem comentar. Antes de entrar na discussão, acho que eu vou trazer mais 2 detalhes, né, 2 informações. Que uma é a questão do plano diretor, que foi feito em 2014, aprovado em 2014, né, que orienta o adensamento populacional, né, e as edificações ali para verticalizar aquela região. Então ele é considerado ali um eixo de estruturação, como está perto de metrô, trem, faixa de ônibus, vias principais, né, radial, por exemplo. Então por isso que teve esse plano diretor aprovado. Então, seguindo a lei ali, a construtora que fez isso é a Porte, então ela estava dentro da lei, por isso teve o projeto aprovado tanto de arquitetura quanto de alvará de demolição. Aí depois que teve a entrada e o pedido do tombamento. E seguindo a outra questão que eu ia trazer é que essa vila só foi conservada porque o proprietário antigo, né, que faleceu recentemente, ano passado ou ano retrasado, ele gostava tanto dessa vila que ele mantinha a fachada do jeito que ele é, né? Então todos os inquilinos que entravam lá, ele não dava permissão para alterar. Então por isso que teve essa conservação absurda que teve do jeito que era, para ter essa ideia de falar, podemos tombar, porque senão era mais uma vila como outras várias que tem na região, né? Assim, na região do Tatuapé, Moca, Vila Prudente, enfim.
Então, eu só queria trazer esses 2 pontos antes da gente começar a discutir sobre essa questão do é certo, não é, o que a gente deveria fazer, o que poderia fazer, enfim. Eu acho importante isso que o Satoshi falou, foi bem lembrado essa questão, né, do plano diretor de 2014, que realmente, e eu inclusive de maneira geral aqui entre nós, né, sou o que sou mais assim, acho que não sou mais nada, na verdade. Eu ia falar uma coisa, mas acho que não é verdade. Eu ia falar assim, eu sou o que mais fico do lado da construtora, né? Mas não é isso. Mas assim, eu não quero, na verdade, também fazer um juízo aqui de valores, né? Falar, não, esse tá errado, esse outro tá errado. Mas eu até, inclusive, no início aí, quando eu trouxe a notícia, eu até tentei focar numa questão que é, assim, realmente o descompasso entre questões relevantes, né? Por exemplo, que é o tombamento e a conservação de um edifício histórico e a sua demolição sumária, sem que isso, na verdade, tivesse... em que houvesse um acordo, em que houvesse um mediador, aí no caso o Estado, né? Virou uma lambança. Tem uma coisa que dá... o cara tem um alvará de demolição, mas ele está embargado, mas está no processo de tombamento. Enfim, é isso que, na verdade, mais me incomoda, né? É esse descompasso, esses equívocos aí. Mas o Satoshi falou muito bem sobre essa questão do plano diretor, e que a Porte, né, que é a construtora que é dona do lote, enfim, do edifício, eles tinham lá o seu respaldo legal para fazer o que fizeram, né? Não, eu acho que até a gente conversou um pouco em off, enquanto a gente esperava o Samuca acordar. Brincadeira. Acordei atrasado hoje. Não, é que assim, eu entendo, assim, que a gente vai brincar ou não de advogado, mas eu até entendo os dois lados, né? A ideia de ter entrado com o pedido de tombamento, ao outro que na verdade já tinha respaldo para seguir, enfim. Mas a gente sabe que na vida nada é assim, né? Tão escuro, tão claro, que a gente tem que entender como que é o todo. Então, por mais que ela tenha isso na mão, se há um pedido de tombamento, eu acho que partindo de uma certa até empatia, é observar e falar, bom, então temos aqui que eu acho que falta muito do mercado imobiliário, é uma questão, uma opinião pessoal mesmo, esse olhar, poxa, se estão entrando, qual que é? Por quê? E averiguar, e não tipo, eu tenho papel, eu tenho autorização, então por isso que eu vou começar. Eu acho que é esse o ponto, entendeu? Da situação. Eu entendo que o Satoshi trouxe justamente porque é válido termos os dois lados de tudo, mas aí já entrando um pouco na discussão, eu acho que é aí que peca esse olhar muito para um próprio umbigo, né? Então, qual que é a importância disso historicamente? A importância, ou às vezes não é histórico, mas urbanisticamente, para as pessoas, enfim, eu acho que esse olhar do que simplesmente um papel que aprova e você vai lá, então faz, e aí depois você se sente protegido por um papel, entendeu? Não sei se eu consegui ser clara no que eu quis comentar. Assim. Não, eu entendi, Elis. Mas eu faria um outro apontamento aí, que é o seguinte. Na verdade, eu acho que esses embrólios todos acontecem pelas falhas nessas leis de tombamento, tanto de conservação quanto de demolição, vamos dizer assim, né? Porque você até comentou, se a gente depender do papel só, mas a rigor, em processos como esse, desse porte, né, em que se trata de coisas importantes para a cidade, na verdade era um papel que deveria definir. Se a gente for pensar, se a gente for depender da boa vontade das pessoas, tanto da construtora ou do contrário, do cara que mora lá, a gente está ferrado. Então, onde é que está a legislação que rege isso, né? Onde é que está as leis de tombamento, que na verdade dão ali a premissa. Então é isso, meu amigo, isso aqui está tombado, acabou. Você não vai derrubar, não vai nem que... Se você derrubar errado, você vai ser preso, pronto, é assim. Mas daí a gente tem que depender dessa coisa da boa vontade. Mas o cara da construtora, ele não tem coração para entender. Não, na verdade... O cara da construtora, ele tem dinheiro dentro do coração, né? Não, sim, eu acho que na verdade, o que eu quero dizer assim, para além do bom coração, é meio que a partir do momento, né, não é tão romântico, tão poético, eu acho que a partir do momento que você é um agente transformador da cidade, do urbano,
do urbanismo, eu acho que você tem um papel, uma responsabilidade muito grande. E o mercado imobiliário, a construtora, tem um papel, assim, enorme quando a gente fala na questão urbanística, né? Assim como outras coisas. Então, sim, de fato, eu acho que não só para esse mercado, mas outras questões dentro do que a gente fala de players que a gente fala em relação ao urbano, arquitetura, falta uma conexão, falta um diálogo, uma interdisciplinariedade. Então, claro, a gente sabe que não dá para depender da boa vontade, mas eu acho que também é sair do próprio mundo e conviver com aquilo que impacta diretamente. Então, são os outros profissionais e, infelizmente, de fato, a gente sabe que os órgãos responsáveis pelo tombamento, por os seus motivos, que eu aqui não vou saber dizer quais são, demoraram a ver isso, enfim, a gente sabe, ou mesmo viu, mas até entrar, a gente sabe que tem, enfim, infinidade de questões que podem ter levado a tudo isso. Eu acho que essa notícia, ao meu ver, nos leva a pensar muito de como falta uma conectividade entre as diversas áreas profissionais, de mercado, de pessoas que influenciam, e é quase tudo, na verdade, no urbano. Então, quando você... E aí não é pensar, coitadinha da vila e tal. É pensar de forma real, de forma concreta, urbanisticamente mesmo falando, e que falta muito, aí é uma questão de opinião minha, desse mundo das construtoras. E aí, de novo, é chato generalizar, porque a gente sabe que também existem aí empresas, enfim, que pensam. Então, isso é muito legal, mas, infelizmente, com esse cenário com essa notícia que a gente está dialogando aqui, a gente vê novamente esse perfil que é de olhar para si próprio, para o próprio empreendimento e esquecer toda a conectividade que existe dentro de uma cidade em diversos níveis, né? Concordo com você, concordo mesmo. E faço até um acréscimo aí na sua fala. Porque você falou dos players, né? Do processo de construção, de modificação, de atuação no espaço urbano, né? Esses players, aí a gente fala aqui dessa construtora, esse cara ele tá na outra ponta, praticamente. É o executor já, é o cara que ou vai demolir ou vai construir um negócio no lugar onde pode, onde não pode, né? Antes desse cara é que vem toda essa discussão que, pelo que eu entendi, você sente falta, né? Você acha que deveria existir essa interconexão das diferentes disciplinas que compõem a mente, né? As mentes estudiosas do espaço urbano. Essa interdisciplina, eu concordo que ela não existe, né? Ou existe muito frágil, é uma coisa quase que zero, porque a gente vê que a atuação, ou melhor, os frutos delas são muito poucos, é muito mínimo, assim, né? Então, por isso, era exatamente nisso que eu queria chegar. Antes da construtora demolir ou do cara ter uma consciência lá, essa consciência tem que ser desenvolvida aqui atrás, né, na base da questão, né? Então, realmente, na formatação de leis, na discussão dessas coisas. Porque uma vez feita a lei, o cara que está lá, o executor, o player, ele vai seguir isso daí. Aí a questão essa lei ela foi baseada em que discussão? Com quem foi discutido, né? Quem que participou? Todas as visões estavam embutidas ali, então é uma lei abrangente, que ela realmente comporta tanto a visão da cidade como um patrimônio que deve ser conservado em determinados pontos, quanto a visão do cara que é um incorporador e vai fazer o crescimento da cidade, assim como aponta ali o plano diretor de 2014 e tal. Então, todos esses players deveriam estar contidos como é que eu posso dizer? Todos deveriam ter sido olhados, né, pela lei, e aí sim, posteriormente, esses caras, na verdade, vão simplesmente cumprir ou seguir alguns comandos determinados. Uhum. E é claro que esses comandos não podem engessar também a coisa, mas também não pode ser uma várzea como é hoje. Sim, e eu acho que esse seria o cenário ideal, mas a gente está um pouco longe disso e eu não sei nem se isso é cabível aqui, mas enfim, né? Eu acho que enquanto não houver uma diretriz mais, como é que eu posso dizer, homogênea, né? Que é isso que você falou dessa inter-relação, todos os viés, vamos dizer assim, né? Derem o seu pitaco e falarem, opinarem. Enquanto isso vai sobressair o mais forte sobre o mais fraco mesmo, que é a construtora, que é a dona do dinheiro, que é a dona do terreno, e vai
que botar a mão em cima e acabou, mas ele como é que fala? Ele tá coberto pela lei, de uma certa maneira também fica isso aí. Essa lenga-lenga, igual tá lá no Silvio Santos, lá e dentre muitos outros aí que a gente agora que eu não lembro e, enfim, né? Mas eu posso te falar uma coisa de antemão aqui, até já encerrando a minha fala. Com certeza, né, nessa região ali do Tatuapé, na Anália Franco, é uma região que está em franco crescimento imobiliário, né? Especulação altíssima, os terrenos a preços altíssimos, prédios, inclusive tem até uma legislação específica ali, se eu não me engano, que os prédios são mais altos e tal, uma coisa daquela, como é que fala, otorgonerosa e tal. Enfim, isso tá acontecendo agora lá. Eu tenho certeza que se a gente não contar meses, ou pelo menos anos, poucos anos, a gente vai ter notícias dessas de novo se repetindo, com outras vilas dessa daqui sendo demolidas de maneira, eu não vou dizer criminosa, mas de maneira covarde, né? Porque, enfim, é uma força de 100 contra uma força de meio, né? Então fica uma coisa desproporcional. Mas é uma questão de tempo, só vai acontecer de novo. A gente vai estar lendo essa notícia no outro podcast aqui daqui a pouquinho. Infelizmente, né? Não é uma torcida minha, é só uma constatação dos fatos. Só fazendo um comentário aí do crescimento da região da Zona Leste aí, principalmente essa região Vila Formosa, Tatuapé, Anália Franco. Quando foi aprovado esse novo plano diretor, a ideia era que essa região fosse chamada da nova Berrini da Zona Leste, né? Então por isso que tem esse grande adensamento, a ideia de trazer empresas para a Zona Leste, né? Que é uma carência que tem na região. Então por isso todo esse movimento e especulações imobiliárias, tal, para isso acontecer, né? Vamos aguardar aí os próximos capítulos, porque essa aí já foi, né? Porque... Não, essa daí já foi. Essa já é um abraço. Daqui a pouco vai ter um prédio lá, mas tem outros desses lá, entendeu? Não sei se estão tão conservados quanto essa Vila Operária. Mas tem muita coisa disso lá. E estão totalmente descobertos, né? Descobertos do ponto de vista de leis de tombamento. Por exemplo, na Moca tem muita coisa que foi conservada e por leis de tombamento. Então, aqui na Moca a coisa é um pouquinho mais engessada. Você não consegue detonar um negócio desse tão facilmente. Mas ali no Tatuapé e principalmente na Anália Franco, né, como o Satoshi falou, até já tem esse apelido aí de Berrini da Zona Leste, ali tem muita coisa descoberta ainda, né? Descoberta sob o ponto de vista, eu quero dizer, sem o processo de tombamento consolidado e tal. Ou nem iniciado vão também, pra cima. Né? Se é que já não tá tudo comprado lá e vai chegar a hora deles construírem, vão botar abaixo. Então é o que eu falei, é só esperar os próximos capítulos, né? Não desse, porque esse aí eu acho que já acabou, dessa Vila Operária, mas das próximas vão acontecer. Aproveitando esse gancho aí, existe essa questão da preservação, mas também depende muito das pessoas que moram na região, do próprio proprietário, de entrar com esse pedido de tombamento. Não vai ser o fiscalzinho que vai estar andando na rua e vai falar, pô, essa casinha aqui é legal, deixa eu tombar. Então existe também precisa ter um movimento local para que isso aconteça, né? Só uma pontuação disso que você falou, Satoshi. Eu acho que é importante realmente a interação da comunidade local, né, com relação a identificar possíveis edifícios que tenham ali uma relevância histórica, né, patrimonial. Entretanto, de novo, eu volto lá na questão da lei, das diretrizes de tombamento, né? Elas são muito frágeis, né, porque elas responsabilizam completamente o proprietário por manter aquilo, por conservar. E às vezes é um edifício muito grande, uma coisa complexa, e o poder público se isenta totalmente. Pelo menos hoje é mais ou menos assim, né? O cara está tombado, se vira aí, o problema agora é teu. E eu quero só que isso fique bonitinho, fique arrumadinho, não pode demolir. Às vezes você manter um edifício desses, esse senhor aí, por acaso, que era o dono da vila, cá entre nós é até uma coisa pequena, dá para manter, e estava em uso, né? As pessoas usando e tal, dá. Mas o cara pega um negócio maior, um teatro, não sei o que lá, como é que faz? Sem incentivo nenhum do Estado, sem nada. Então tem umas brechas ainda aí que eu digo, eu tô falando isso por quê? Porque inibe o cara que é dono de um negócio desse imobilizar o patrimônio dele ali como um patrimônio histórico, né? Ele não vai conseguir vender, não vai conseguir fazer mais nada com aquilo. Então, em muitos lugares acontece isso. Os caras fogem de fazer com que a coisa seja tombada, né? Ninguém quer tombar, porque é uma furada. Então, enfim, só fica esse detalhe.
Bom, galera, estamos chegando ao fim de mais uma gravação aqui, mais um episódio, né? Esse é o primeiro desse nosso novo formato. Eu espero que vocês tenham gostado aí e possam fazer. De novo, insisto, façam os comentários aí embaixo, embaixo não, ou no Instagram, enfim. O Satoshi vai deixar os nossos canais aí de comunicação, tá bom? E as maiores informações a gente vai dando conforme os episódios vão saindo, a gente vai falando as novidades aí que a gente está pensando para essa temporada. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado, Satoshi. Ah, não, peraí, antes eu esqueci. Satoshi, dá os canais aí pra galera saber. Nosso Instagram é podcast_arq2p e o nosso e-mail é podcast.arq2p@gmail.com. É isso aí. Galera, muito obrigado. Elis, muito obrigado. Obrigada a vocês. Adorei o nosso formato. Acho que hoje foi bem dinâmico, bom, né? Bem legal. Espero que o pessoal também que esteja ouvindo goste. E, de novo, converse com a gente. Mande, enfim, críticas, elogios. Estamos abertos às críticas e elogios. Satoshi, muito obrigado. Eu que agradeço. É isso aí. E eu agradeço a todos os nossos ouvintes aí, ao Dadazinho, que daqui a pouco tá de volta também, um abraço pra ele. E é isso aí, muito obrigado, galera, até a próxima. Fui! Valeu! Tchau!